primeiro queria, em nome da Fósforo, agradecer a Catavento por esse convite, para a gente estar aqui e poder falar da Fósforo e dos livros para vocês. Estamos aqui, eu, que sou do comercial, o Caleb e o Rodrigo, também do comercial, a Fernanda, da nossa equipe de comunicação, a Rita, nossa editora, e o Zé, que é José Henrique Bertolucci, que é o nosso autor, convidado para falar com a gente aqui sobre o livro dele. O que a gente combinou com a Catavento nesse primeiro momento, falar um pouquinho da editora, para quem ainda não conhece, falar um pouquinho dos próximos lançamentos, a nossa, enfim, os nossos próximos lançamentos, os lançamentos recentes, e depois a gente tem a alegria de poder apresentar para vocês o Zé, que vai se auto-apresentar e apresentar o seu livro chamado O Que É Meu, que é um livro que a gente está aqui há 4, 5 meses que ele saiu, acho que ele saiu em março, né, Zé? E a gente está, assim, super na onda desse livro, é um livro muito importante, no qual a gente acha que é uma boa forma de vocês que ainda não conhecem a nossa editora conhecer. Bom, eu vou então passar a palavra para a Rita, para que ela possa apresentar a editora e apresentar os nossos títulos. Eu só queria, para manter o scriptzinho que a gente combinou, dizer que no chat o Gabriel vai me ajudar a gente ter as instruções para o tão aguardado sorteio de todas as obras da Annie Ernaux. Então, depois a gente coloca as instruções para vocês. Então, por enquanto, é isso. Rita, podemos? Comentou que não está vendo. Está todo mundo vendo a tela, pessoal? Só para confirmar. Eu vejo a tela. Sim, dá para ver a tela. Beleza. Pessoal, em relação ao sorteio, a gente vai ver na lista de quem se inscreveu pelo Simpla, mas a gente sabe que tem gente que entrou direto aqui e não se inscreveu. Então, por favor, coloca o nome, a loja e o e-mail aqui no chat. Quem não veio pela inscrição do Simpla, por favor. Pessoal, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, Rita. Te ouvimos, sim. Me ouvem Conseguimos e te me ouvir. veem também? Então, tá bom, gente. Bom dia. Eu tive um problema aqui com o Zoom do computador, porque o meu áudio não estava saindo, então eu entrei no celular. Mas muito bom dia. Queria começar agradecendo. Eu não estou me vendo, tá? Então, se vocês... Enfim, estou aqui só com o Zé na minha tela, não sei porquê. Queria agradecer muito a vocês por essa conversa. É uma alegria para a gente falar com livreiros de todas as instâncias. O trabalho que vocês fazem é muito importante para nós, para chegar justamente em mais livreiros. Então, a gente tem muita gratidão pelo trabalho que vocês fazem e por dedicar esse tempo de vocês para falar um pouquinho com a gente, conhecer um pouco mais da Fósforo. Enfim, eu estou aqui para falar um pouco de alguns livros e falar um pouquinho rapidamente da história da editora, mas que seja também, fica já o convite para, se vocês tiverem dúvidas, fazerem perguntas aqui, fazerem perguntas depois. O nosso canal de conversa principal da Fósforo com vocês é a Maria, que está sempre à disposição, mas claramente todos nós aqui da editora conhecemos vocês, o trabalho de vocês, e estamos também à disposição, inclusive eu. Então, enfim, fiquem sempre à vontade para nos procurar, não necessariamente para falar de trabalho, às vezes para falar de leitura. A gente também adora fazer isso, também fazemos bastante disso, que é só falar dos livros, livros nossos, livros de outras editoras, enfim. Mas vou começar então contando para vocês coisas que possivelmente vocês já sabem. A Fósforo nasceu em maio de 2021, então no meio da pandemia. Somos um bebê pandêmico, com tudo que isso quer dizer. A gente passou muito tempo trabalhando em casa,
Só fomos nos encontrar todo mundo pessoalmente pela primeira vez em dezembro daquele ano, então realmente assim foi uma experiência muito particular para todos nós. Hoje em dia a gente trabalha aqui num escritório no centro de São Paulo, na Praça da República, e a Fósforo tem um catálogo bastante variado. Imagino que vocês já conheçam um pouquinho, alguns de vocês já devem ter, enfim, livros variados devem ter chegado até vocês. E a gente trabalha bastante, enfim, com ficção, trabalhamos bastante com não ficção, fazemos bastante poesia também. Dentro do campo da não ficção tem muita coisa, desde divulgação científica até, enfim, história, filosofia, temas contemporâneos. E a ideia é realmente fazer um pouco de um mix, a ideia sempre foi não se especializar em nada para a gente poder fazer tudo aquilo que a gente acha que é muito gostoso de ler, muito importante de ser discutido e deixar realmente essa porta aberta para recomendações de outras pessoas. Muitos dos nossos livros do nosso catálogo vêm por recomendações de interlocutores, de pessoas que a gente admira e com quem a gente abre diálogos. Livreiros são pessoas com quem a gente tem diálogos aqui em São Paulo, assim, cada um de nós tem a própria livraria que frequenta e com quem a gente conversa muito, e esse é um diálogo super importante para nós. Então também tem esse fato que recomendações de livros são sempre bem-vindas. O nosso catálogo não é muito grande. A gente não faz mais de 5 livros por mês, que também não é muito pequeno. Para nós é bastante trabalho, isso eu posso dizer. Mas a gente tenta não crescer mais do que isso, porque a ideia é que a gente sempre quis dedicar muita atenção a cada um dos livros que a gente publica. Então, a gente tem essa sensação de que para a gente fazer mais livros é possível que a gente não gostaria, com o tamanho da equipe que a gente tem hoje, de descuidar de nenhum deles. Todos os livros que a gente publica têm uma razão muito especial para serem lançados pela Fósforo, então a gente realmente gostaria de poder dar tudo o que eles merecem e precisam, e, enfim, por isso a ideia de não sair muito desse número de lançamentos mensais. Será que a gente passa para os livros em si? Se vocês tiverem dúvidas, saber como a Fósforo, enfim, um pouquinho mais sobre de onde ela veio. Também nunca sei o quanto eu estou me alongando em uma história que talvez já seja um pouco, enfim, banal para vocês. Vamos falar de livros? O que vocês acham? A gente separou aqui alguns livros. Sim, a gente está de olho aqui no chat. Se tiver alguma pergunta, daí a gente eu fala. Vi aqui o Júnior, né? Porque o nome Fósforo, era o que eu ia falar, porque o nome Fósforo. Ô, Júnior, o nome, a gente, em 2020, na verdade, o plano de lançar a Fósforo era para 2020, exceto que veio uma pandemia no meio do caminho e o projeto não estava maduro ainda. Então, foi um ano que a gente passou meio que concebendo a marca, a identidade visual e discutindo coisas como, por exemplo, o nome. E foi, acho que talvez uma das discussões mais longas que a gente teve aqui entre os 3 sócios. Muito difícil chegar a um consenso entre 3 pessoas, mas, no fim das contas, a gente gostou muito desse nome porque ele trazia algumas coisas que para nós eram importantes. Assim, a gente tem uma vontade de fazer um diálogo com o universo da ciência, que é um campo muito, muito caro à Fernanda. Então, tem essa coisa da brincadeira do elemento químico, fósforo mesmo. Por outro lado, é uma palavra que permite um desdobramento em muitas metáforas. Eu acho que eu vi aqui, de passagem, um comentário de alguém que é uma pequena chama que faz toda a diferença. Adorei. Tem isso, assim, da quantidade de desdobramentos com essa questão. Era uma época, um contexto político muito, muito complicado, todo mundo se lembra. Então, também tinha um pouco dessa brincadeira de brincar com fogo e essa alusão a livros que, enfim, pudessem desafiar, na medida do que lhes cabe, esse contexto. E também tem uma dimensão poética mesmo, que é isso que a Rafaela trouxe aqui, assim, essa coisa da chama. A caixinha de fósforo também é um elemento muito caro para a nossa cultura e é uma mídia. A gente foi descobrindo isso com o tempo, assim, que a gente podia explorar. Então, talvez vocês já tenham recebido nas livrarias de vocês essa caixinha que a Maria está mostrando, que a gente faz, a brincadeira é que a gente faça ela uma vez por ano para comemorar o nosso aniversário. E a cada ano com um artista convidado diferente. E a Maria está mostrando também uma que a gente fez especialmente para a Flip, com a carinha das autoras que foram convidadas para a Flip do ano passado. E essa caixinha também vira
Imã de geladeira. Então, enfim, acabando o fósforo, ainda dá para guardar ela. Então é isso, assim, o nome veio desse lugar. Quando a gente escolheu, a gente não sabia que ele poderia se desdobrar em tantas coisas, né? Essa é uma daquelas surpresas que vão aparecendo depois, quando o projeto ganha vida. Mas foi muito legal, que hoje em dia eu, enfim, sou super apegada a esse nome. Se alguém tiver mais alguma dúvida, podem perguntar. Bom, então vamos para os livros. Isso aqui é uma seleção pequena de alguns livros que a gente fez com a ajuda da nossa equipe comercial. É aquilo, se vocês depois quiserem comentar ou falar mais sobre outros, fiquem super à vontade. Mas vamos lá, vou começar aqui da esquerda para a direita falando sobre Como Escrever Bem, que é um livro bem particular do nosso catálogo, porque ele é um manual, e acho que a gente tem poucos livros desse perfil, mas é porque esse livro é muito especial e muito eficiente. Ele realmente, assim, ele é uma contribuição muito grande para todo mundo que quer escrever, e não é necessariamente uma escrita profissional, a gente não está falando necessariamente de alguém que queira ser jornalista ou escritor, serve para essas pessoas também. Ó, o Zé falando, foi fundamental para eu virar escritor. Mas eu, que sou só editora e que não escrevo profissionalmente, enfim, depois que eu li esse livro, eu comecei a editar os meus e-mails de outra maneira. Eu brinco que as pessoas agora, depois de ler isso, até a lista de supermercado a gente escreve de outro modo, porque realmente são conselhos muito, muito eficazes, assim, que vão direto no coração da maneira como a gente escreve, dos vícios que a gente tem. É muito eficiente. É um manual clássico de escrita de não ficção que foi publicado nos Estados Unidos pela primeira vez vários anos atrás. Então, eu acho que já são mais de 30 anos de um livro que vem sendo testado e atualizado. Então, por exemplo, quando o livro foi escrito, não tinha um capítulo para falar sobre a escrita e tecnologia, e aí depois isso foi atualizado e tal. Então, é um manual que segue vivo, mas ele, assim, os conselhos são elementares no melhor dos sentidos, assim, eles servem para todo mundo mesmo. Então, enfim, peguem, leiam o primeiro capítulo, talvez já fique claro do que eu estou falando, assim, mas ele é realmente muito bom, assim, daqueles livros que eu, enfim, me entusiasmo e dou ele de presente para muita gente, porque realmente, enfim, cai bem para todo mundo. Vou passar para o próximo, a menos que alguém queira falar alguma coisa. Aos Prantos no Mercado é um livro que a gente ama aqui na Fósforo, ama de paixão. Ele foi escrito pela Michelle Zauner, que é uma escritora americana, filha de coreana, então ela tem essa identidade, não é dupla, mas enfim, e que é um dos temas do livro. Esse livro é uma não ficção, é uma memória que ela escreveu logo depois que a mãe dela morreu. Ela escreveu um artigo para a revista americana New Yorker, na qual ela falava: desde que minha mãe morreu, eu vou no Age Mart, que é o nome do mercado de produtos coreanos, né? Que é uma rede americana, então, enfim, é super conhecido lá. E ela falou: eu choro no Age Mart, eu vejo os ingredientes nas prateleiras, eu lembro da minha mãe e tal. Esse texto que ela escreveu foi super compartilhado e lido e elogiado, e isso se desenvolveu num convite para ela escrever o livro, que é o que foi publicado depois, e que está na lista dos mais vendidos desde que foi lançado, acho que mais de um ano. Ele pegou do New York Times, né, na lista do New York Times. Ele entrou na lista dos melhores do ano do Obama. Enfim, ele é um livro que ele enfim, agrada muitas pessoas. E, basicamente, a história do livro é a história dela e da mãe dela. Ela conta que ela teve uma juventude super complicada em relação à mãe, elas tinham uma relação muito difícil. Ela era uma jovem americana que começou a se interessar desde muito cedo por música. Inclusive, a gente está falando dela como se ela fosse só uma escritora, mas, além disso, ela é também parte de uma banda chamada Japanese Breakfast, que eu só conheci por causa do livro, mas que é muito, muito famosa entre os jovens. É uma banda de indie pop. E ela teve no Brasil, inclusive, para tocar num festival aqui de São Paulo, Primavera Sound. E, enfim, então ela já era muito famosa quando ela publicou esse livro, e nesse livro ela fala sobre a mãe dela. Ela começa a ter esse interesse por música. A mãe dela vem de uma formação muito diferente, muito mais tradicional na Coreia, e elas sempre tiveram muitos atritos. E quando a mãe fica doente, elas vão se reaproximando de uma maneira muito bonita, com a Michelle aprendendo a cozinhar para a mãe.
Então, ela vai retomando e aprendendo receitas que a mãe faz de comida coreana e se aproximando da própria cultura coreana e dessa própria herança dela por meio dessa culinária afetiva. Então, assim, é super emocionante o livro, é desses que realmente é para chorar. Tem uma coisa que ele serve muito para quem gosta de ler uma boa história, enfim, emocionante. Ele serve para quem se interessa por comida também, para quem se interessa pelo universo da cultura coreana, que é um interesse que a gente vê crescendo cada vez mais e que a gente compartilha aqui entre nós. Então, ele é muito queridinho, esse livro mesmo. A gente tem retornos maravilhosos de pessoas muito emocionadas. Há um outro ponto sensível, mas que também tivemos retornos muito bons, é de pessoas cujos, enfim, que viveram doenças na família e que por isso então, o livro também ajuda de alguma maneira a atravessar ou a compartilhar essa dor, a viver essa dor. Então, enfim, ele serve para muitas coisas, assim, a muitos leitores ele vai ser bem-vindo. É muito, muito querido para nós esse livro. Acho que o Caleb falou alguma coisinha aqui, mas eu não estou conseguindo ver tudo, Não, gente. ô Rita, Desculpa. é só que dentro desse universo... Bom dia, gente, desculpa. Dentro desse universo do K-pop, né, dos doramas e tudo mais, que o livro foi indicado por um dos integrantes do BTS, que até saiu o livro agora, enfim. É meio do tipo, ele tem relação com esse universo. Então, para quem se familiariza um pouco, é um livro que cabe bem dentro desse universo. Boa, legal. O próximo livro, eu não vou falar, porque o Zé está aqui, ele que vai falar, muito melhor do que eu. Eu só queria dizer que também é um livro muito importante para nós, muito, muito querido. Eu vou falar aquilo que eu acho que o Zé, enfim, não vai ter tempo de mencionar. Então, só contando brevemente a história dele, quando ele ficou... O livro saiu em março desse ano, mas a verdade é que ele já estava com o manuscrito, né, que a gente fala que é o livro, o texto dele, já estava pronto desde o final do ano passado. E no final do ano passado, lá para outubro, na verdade, a gente começou a circular esse livro no exterior. Mostramos ele para editoras estrangeiras e esse livro encantou muitos editores muito rápido, assim. Então, entre ele ser publicado aqui no Brasil em março e a gente circular, ele foi contratado por 10 outros países, que é uma coisa que aqui para nós no Brasil é muito incomum, porque a língua portuguesa é uma barreira, pouca gente lê português, muito pouca gente, enfim, o mercado internacional é muito focado em outros idiomas, é muito focado na cultura americana. Então, enfim, esse livro conseguiu uma pequena façanha que é furar essa resistência que existe com a literatura brasileira. Infelizmente ela existe, e então é um livro para ser celebrado. Eu acho que não é à toa que esse livro fez essa façanha, mas aí eu vou deixar o Zé contar por que isso aconteceu. Então a gente está vivendo agora, né, estamos vivendo ainda esse lançamento, que é razoavelmente recente, é de março desse ano, mas a gente também vai ter muitos momentos para celebrar conforme as edições estrangeiras forem chegando. O Zé, essa semana, estava revisando a tradução dele para o inglês, e uma sensação curiosa que ele estava dividindo aqui, que é de se ler em outro idioma e tal, e acho que isso vai acontecer em vários outros países daqui para frente. Mas aí eu vou deixar o Zé falar. Vou passar para o Flaneuse, então, que é outro livro que a gente também adora, e que também serve, enfim, pode ser encaixado em várias caixinhas. A Lauren Elkin é uma intelectual americana que mora em Paris há muitos anos e que vive muito a cultura francesa, e que resolveu fazer uma reflexão sobre essa figura do flaneur, que classicamente, né, desde o século XIX, foi apresentada como, enfim, se criou essa imagem, né, é uma figura muito da cultura europeia, assim, das grandes cidades, da modernidade, que é essa figura do homem que caminha pelas ruas e que é um anônimo no meio da multidão e que caminha e observa a cidade, e sempre muito no masculino. A provocação dela é essa, assim. Então ela cria essa palavra que é flaneuse, né, que seria a versão feminina de flaneur, e faz essa provocação de as mulheres de fato não estavam andando pela cidade. Por que elas não estavam andando? Ou será que elas estavam e elas simplesmente não foram reconhecidas como tais? E aí, enfim, ela fala sobre as mulheres caminhando em várias cidades. Então, Paris, ela fala de Tóquio, ela fala de Nova York, ela fala de Veneza. Infelizmente, ela não fala de nenhuma cidade da América Latina, algo que eu lamento muito, eu adoraria que ela fizesse esse capítulo um dia.
Mas é muito legal para a gente pensar um pouco, porque para quem se interessa por literatura e estudos da modernidade, o Flaneur é meio que uma referência que aparece em todas as aulas e tal, e sempre nesse masculino que a gente nunca se perguntou a respeito, né? Por quê? Então, é um livro muito bem-vindo para fazer esse tipo de provocação e para... Enfim, ela fala muito sobre o papel da mulher quando anda na cidade, e aí a gente escolheu uma foto que ela menciona para a capa, é uma foto que está dentro do miolo também, que é uma mulher andando, está muito pequenininho aqui, mas depois peguem o livro e deem uma olhadinha, e ela é uma foto que ela se abre, então é a capa e a quarta capa também. Mas é uma mulher andando na rua e tem uma enormidade, uma multidão de homens meio que olhando e fazendo fio-fio e coisas assim, que é uma das experiências mais clássicas das mulheres, né, que caminham por aí. Acho que todas nós que estamos aqui sabemos do que a gente está falando. Então, enfim, é só para dar uma ideia do tipo de reflexão que ela faz, mas ela fala de muitas coisas, assim, sobre viver a cidade, vivenciar a cidade como um espaço também que nos pertence. E por isso que eu gostaria que ela também falasse sobre a América Latina, porque eu acho que a gente tem uma experiência muito particular por aqui, assim. Mas, enfim, eu acho que é coisa válida de todo modo. E como ela escolhe cidades que são muito icônicas e que moram no nosso imaginário e que a gente tem muito interesse em geral, também é um livro que funciona muito. Isso foi um livreiro que falou para a gente. Até então, a gente não tinha feito muito desse pensamento, mas ele falou isso funciona também como um livro de viagens, um livro de turismo, alguém que está indo sair de férias. E aí foi uma coincidência, porque a gente lançou esse livro em julho do ano passado, justamente, sem ter muito pensado nesse assunto, dessa parte das viagens, mas era justamente quando as pessoas estavam saindo de férias e muita gente levou o livro de férias e fotografou e postou e mostrou para a gente. Então, também tem esse apelo. Muito legal esse livro, gente. Recomendo vivamente. Assim, e ele vende muito bem para nós. A gente já reimprimiu ele. É uma leitura fácil, é acessível, apesar dela estar falando de temas meio cabeçudos. Ela não faz isso de maneira complexa, assim, na linguagem nem nada disso. Assim, é super, super legal. E acho que vou para o último, então, né? Sobre minha filha. Que também é um grande orgulho para a gente, esse livro. Ele é um livro coreano, que esse sim a gente traduziu direto do coreano, porque a Michelle Zauner é americana, né? Então ela fala da cultura e desse universo, mas ela escreveu em inglês. O Sobre Minha Filha é o livro de uma autora coreana mesmo, então a gente tem muito esse orgulho de poder ter trazido, enfim, traduzir de idiomas que não sejam tão presentes aqui na nossa cultura e tal. E ele, de alguma maneira, a gente associa esses dois livros, não só por conta da identidade coreana das duas autoras, mas porque ambos falam sobre relação mãe e filha, que é um tema que nos é muito caro aqui na Fósforo. A gente brinca a respeito disso, porque a gente tem mais um terceiro livro sobre esse assunto num catálogo que nem é tão grande, mas acho que é porque realmente nos comove esse tema e comove muita gente, não é novidade também o que eu estou falando. Mas uma coisa muito legal desse livro é que ele fala sobre uma relação mãe e filha, bastante complicada também, da perspectiva da mãe. Esse livro, diferente do Aos Prantos no Mercado, é um livro de ficção, então ele é um romance inteiramente, enfim, concebido pela autora mesmo, mas ele é todo narrado em primeira pessoa da perspectiva da mãe, que pertence a uma outra geração da Coreia, que é um país que também passou por transformações muito rápidas. Então, entre uma geração e outra, isso foi a tradutora que mora na Coreia, que é brasileira e mora na Coreia, que falou para a gente que ela vê muito nesse livro um reflexo dessas transformações. Entre uma geração e outra, existem abismos culturais, assim. Então, nada que a gente também não conheça aqui. Mas, enfim, a mãe, como ponto de partida, ela está lidando com o fato de que a filha dela tem uma namorada, e isso é um problema para ela, e essa filha não está com dinheiro e vai precisar voltar para a casa da mãe e vai levar a namorada junto. Então, esse é o cenário no qual começa o livro. A mãe não está feliz com a homossexualidade da filha. Ela tinha sonhado totalmente outra coisa para a filha. Ela queria que ela já tivesse casada com um homem, formando uma família, com um emprego estável, que são os valores que a geração dela reconhecia como fundamentais. E não é nada disso que está acontecendo. O livro ele não faz juízos, pelo contrário, ele põe a gente para ler essa situação da perspectiva da mãe. Então a gente se vê, não é necessariamente entendendo, mas vendo as coisas pelo ponto de vista dela, e ao mesmo tempo elas vão chegando e encontrando espaços em comum ao longo do romance. Então ele é muito comovente nesse sentido, assim, porque quando a gente afasta os juízos de valor mais imediatos e se propõe ali a entender
as dinâmicas delas e tal, eu acho que é aí que a coisa mais emotiva e mais interessante aparece, assim. Transferência parental, alguém falou aqui, eu não conheço esse conceito, mas podemos falar mais sobre ele. É muito legal esse livro, assim, ele faz a gente pensar, eu acho que quem é mãe, então, eu não sou, então, a minha leitura também parte daí, mas eu acho que quem deve experimentar isso ainda de outra maneira, porque bem ou mal, todo mundo, eu acho que de alguma maneira projeta expectativas nos filhos, né? E aí ver esses filhos trilhando o próprio caminho e fazendo as próprias escolhas não deve ser necessariamente uma coisa fácil de ver. Então, acho que vale para todo mundo que estiver fazendo essa reflexão, interessado em fazer essa reflexão. A gente gosta muito da ideia de ter esse livro do ponto de vista da mãe. E também é um livro que está indo super bem para a gente. Assim, esse é um daqueles que ambos, né? O Aos Brancos no Mercado já diz no próprio nome, e o Sobre Minha Filha também, são os 2 livros que a gente tem no catálogo que a gente mais tem relatos de pessoas que choraram lendo. Então, aquele livro para chorar, quem gosta de se acabar lendo um romance, fica aí a dica desse livro. Mas a gente também já está caminhando com a reimpressão dele, ele foi muito, muito bem. Então, enfim, também para quem gosta simplesmente de um bom romance, quem pedir para vocês uma recomendação de alguma coisa emocionante e tal, ele não é longo também. E ele é coreano, que, de novo, tem esse interesse, e também é um convite para quem quiser ler uma tradução de um país fora do nosso radar, de um idioma que está um pouco fora do nosso radar. Pode ser uma experiência para alguns tipos de leitores. Gente, falei demais da conta. Obrigada por me ouvirem. Vou falar mais ainda. Esqueci que a gente ia falar da Annie Ernaux, esse assunto. A gente já está meio avançando no horário, mas assim, 5 minutinhos de Annie Ernaux, e aí a gente passa para o Zé, pode ser? Claro, obrigada, Maria. Desculpa, gente, eu falo demais, eu me empolgo, e esse é um problema recorrente aqui na Fósforo. Mas, enfim, Annie Ernaux, pior ainda, porque aí a gente começa e não para nunca mais. É uma autora muito importante para a gente. O Lugar foi o primeiro livro que a gente publicou na Fósforo, e desde então a gente já publicou mais, né, 5 livros dela, e está com o 6º a caminho para ser lançado em agosto. Chama A Outra Filha. A gente acabou de fechar, ele é muito emocionante, ele é muito bonito. Talvez seja um dos meus preferidos. Mas, enfim, ela é uma autora que dispensa apresentações, porque ganhou o Prêmio Nobel ano passado. Então, imagino que vocês ou já conheçam ou já tenham até lido. A Outra Filha é um que ela fala sobre uma irmã que os pais dela perderam antes que ela nascesse, e que eles decidiram nunca contar para ela, e ela descobre isso, enfim, de outra maneira. Então, nossa, é um livro totalmente psicanalítico, é muito bonito, mas muito bonito mesmo. E, de maneira geral, os livros da Annie Ernaux falam muito, ela tem muito essa proposta de falar sobre o lugar de classe, né, do qual ela vem, e o lugar para o qual ela ascendeu socialmente por meio dos estudos. Então, a Annie Ernaux vem de uma família muito humilde na França, e ela é a primeira da família dela a fazer universidade, e ela atinge, enfim, de alguma maneira, ela muda de classe social, e ela passa a pertencer, a circular, digamos assim. Ela tem um casamento com uma pessoa de outra classe, e ela passa a circular num ambiente burguês, intelectualizado, que não tem nada a ver com o lugar de origem dela. O lugar do livro que ela está falando, no caso, é o lugar social do pai dela, ocupado pelo pai dela. E ela sempre, então, o projeto literário dela é dedicado a falar sobre isso, assim, falar sobre a experiência individual dela. Todos os livros, as fotos que tem aí são sempre dela, não é à toa, ou da família, é porque a matéria-prima que ela usa para falar, para escrever, é sempre a própria vida, mas ela faz isso de uma maneira muito coletiva, porque ela está sempre falando sobre isso de uma perspectiva sociológica e do pertencimento dela a uma classe social. Então, é muito louco, porque a gente lê, isso é um relato que a gente cansou de ter, e é nosso também aqui, que ela está falando, é uma mulher de 83 anos do interior da França que a gente lê e a gente se reconhece. E é exatamente isso que acontece, porque no Brasil a gente tem muitas histórias de pessoas que também são os primeiros da própria família a ir para a universidade, que estão vivendo as dores e, enfim, algumas das delícias de mudar, de passar a pertencer a outra classe social, e sobretudo as dores, eu acho que é onde ela pega mais, e onde ela, enfim,
trabalha com muito, enfim, apuro, rigor, muita profundidade, muita sensibilidade, em livros extremamente curtos. É um pequeno milagre que essa mulher faz. Quem não leu, eu realmente não poderia recomendar mais, assim, é uma experiência muito forte, assim. Não são todos os livros que mexem com a gente dessa maneira, mas eu posso falar por mim, eu posso falar por algumas das pessoas da Fósforo e por muitos outros relatos que a gente vem recebendo ao longo desses 2 anos de vir publicando a Ernaux. É forte, é forte. Leiam e depois a gente pode conversar. Mas é isso. A gente vai ter, então tem esse livro que está vindo e no fim do ano ainda tem mais um livro dela a caminho. Saibam disso, se perguntarem para vocês. É muito comum que as pessoas já tenham lido todos e estejam à procura, à espera do próximo. Então tem mais um e esse um vai ter, enfim, o discurso que ela fez no Nobel e outras coisas. Enfim, é um livro para quem quer saber sobre o exercício dela da escrita. Ela fala muito sobre o ato de escrever. Então vai ser muito legal. Estamos sempre ansiosos pelos próximos livros da Ernaux, mas esse de agora é um negócio assim brutal, maravilhoso demais. Alguém fez uma pergunta Rita, aqui, né? Para terminar, a gente tem a pergunta de milhões, que é: quando alguém pede uma recomendação para começar a Ernaux, como é que começa? Gente, é uma polêmica. Cada editora sugere que comece por um lugar. Exatamente. Mas, Rita, tem uma dica aí. Eu acho que o lugar, para mim, não foi por onde eu comecei, mas foi o livro que eu fiquei assim muito impactada quando eu li, mas eu acho que faz sentido começar por ele, porque é nele que ela explica o projeto do que ela está fazendo. Então, tô vendo que tem outras pessoas repercutindo essa mesma ideia. Então, eu acho que o lugar, mas o que eu digo, lá na Feira da USP a gente falou isso bastante, as pessoas falavam, mas qual que eu levo? Eu falava, leva logo 2, porque você vai ler um, é curto, vai acabar e você vai querer outro. Então, essa também é uma dica que eu acho que é super válida, não é brincadeira. É muito curto e tem muitos depoimentos de pessoas viciadas em Annie Ernaux, então eu acho que leva pelo menos 2. Aí, o Caleb fez trouxe uma informação bem importante. O lugar é o nosso livro mais vendido. Então, enfim, isso talvez também reflita no fato de que é o que mais ecoa para muita gente gosta dele. Gente, agora eu vou ficar quieta, desculpa. É uma boa porta de entrada, mas é um caminho um pouco sem volta, porque depois você vai querer ler todos e o seu cliente vai voltar e pegar o próximo. E é isso, é uma sequência que, por onde ele começar, ele vai chegar lá, mas acho que o lugar é bem importante. Quase um esquema de pirâmide, mais ou menos. Mais ou menos. Exato, gente. Mas, desculpem ter atravessado o tempo, ultrapassado o tempo. Obrigada demais pela atenção de vocês. Vou ficar quietinha agora para a gente ouvir o Zé falar um pouquinho. Obrigada, Rita. E é muito... Como a gente separou mais coisas na apresentação, depois a Claudinha, o pessoal da Catavento, vai mandar essa apresentação para vocês, porque a gente queria falar um pouco dos próximos lançamentos também. Não vai dar tempo, mas hoje é o primeiro dia, né? O primeiro encontro nosso com vocês da Catavento e com os convidados da Catavento. A gente espera fazer isso mais vezes. Então, aí nos próximos a gente vai falando de outros livros e dos próximos lançamentos. Então, depois a gente compartilha também essa apresentação, que tem um pouco mais de outras coisinhas para vocês. Então, agora a gente vai saber um pouco mais sobre o Zé e sobre O Que É Meu, que é um dos nossos livros mais vendidos também. Então, Zé, com você. Obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado, Rita, Caleb, todo o pessoal da Fósforo. Pessoal da Catavento, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu adoro conversar com o pessoal que está aí, conversando com os leitores todo dia, captando aí o que as pessoas estão interessadas, falando sobre livros. Eu acho que é um trabalho belíssimo de disseminação das letras, da cultura, da arte. Então, eu fico sempre muito feliz. Meu livro é esse aqui, O Que É Meu. A Rita já falou um pouquinho sobre o livro. É um livro de não ficção literária. Eu escrevi ao longo de 2021 e primeiro semestre, até comecinho do segundo semestre de 2022. O livro saiu agora, em março, claro, pela Fósforo, e tenho tido muita alegria de conversar com muitos leitores para entender um pouquinho o que o livro diz, né, para cada um deles, para cada uma delas. O livro é um livro sobre meu pai e é um livro sobre o Brasil. É um livro sobre meu pai, porque é um pouco sobre a história de vida, muito sobre a história de vida dele, que foi um caminhoneiro,
por 50 anos, e o livro é baseado em muitas conversas com meu pai, algumas gravadas, outras não, mas o livro tem duas vozes, que é uma voz do narrador, minha voz, e uma voz do meu pai. Então, o livro também tematiza muito isso das diferenças de trajetória de vida, de classe social, trajetórias educacionais, a relação com os livros, com a leitura, entre duas pessoas que tiveram vidas muito diferentes. Meu pai estudou até a terceira série, a quarta série, na verdade. Eu tenho doutorado em Sociologia, sou professor. Meu pai conheceu o mundo por outras formas, e, sobretudo, viajando o Brasil nos anos 60, 70 e 80 de caminhão, né? Conhecendo o país, um país ainda em construção das estradas. Então, meu pai trabalhou na construção de grandes obras, principalmente na região norte do Brasil, como a Transamazônica e várias outras. O livro também é sobre o envelhecimento e o adoecimento. Antes de eu começar a fazer as entrevistas com meu pai, ele foi diagnosticado com câncer de intestino. Ele está vivo, né? Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas ficam angustiadas, às vezes, enquanto eu falo, para saber. Ele está vivo, está em tratamento, o tratamento nunca para, né? Mas todo o livro foi escrito durante a fase mais intensa do tratamento de saúde do meu pai, mas também no momento em que o Brasil enfrentava uma pandemia terrível, com um número de mortes dos maiores do mundo, um número muito aumentado por negligência e por perversidade de autoridades no poder. Então, eu digo que eu escrevi o livro entre duas devastações. Uma que tomava conta do corpo do meu pai, que é a devastação do câncer, junto de outros problemas de saúde que ele tem, e outra é uma devastação coletiva, nacional, que afetou a todos nós. Essas são as surpresas da escrita do livro, né? Eu não tinha como imaginar, quando eu comecei a escrever, quando eu tive as primeiras conversas aí com a Rita, que o livro ia ser escrito nesse contexto, principalmente nesse contexto pessoal do meu pai e nesse contexto familiar, né? Mas a literatura, às vezes ela não bate na porta, né? Ela chuta a porta. E foi o caso que aconteceu com o meu livro. Eu acho que eu quero ler dois trechinhos bem curtos para vocês. O primeiro é o primeiro parágrafo do livro, e depois o primeiro parágrafo do último capítulo, tá bem? Então, eu vou ler muito rapidinho aqui. O livro começa assim. Começa com uma frase na voz do meu pai. Lembra que esse aeroporto o pai ajudou a construir para você poder voar. E agora, minha voz. Ouço essa frase do meu pai sempre que tenho de pegar algum voo no aeroporto de Guarulhos. E eu sempre me lembro, mas demorei para aprender. O pai caminhoneiro visita a casa, a esposa e os filhos. Ele chega, mas logo se vai. Chegavam ele e o caminhão, um par, quase uma coisa só. Entidade que sobrava e faltava, impositiva e passageira. Eu, menino, queria que eles ficassem, queria que se fossem, queria ir junto deles. E eu leio agora também um trechinho muito curto, que é o começo do último capítulo, que é o capítulo em que eu falo mais do tempo presente, sobretudo do processo de tratamento do meu pai. O título do último capítulo é o mesmo título do livro, O que é meu. Meu pai diz assim: eu estou jogando truco, mas eu não tenho mais carta na mão. Estou trucando no blefe. Por enquanto eu estou ganhando. E aí eu digo: desde o diagnóstico de câncer, ele calcula quanto tempo vai conseguir sustentar esse blefe. Na maior parte das vezes, conclui que lhe restam 2 anos. Em dias de maior otimismo, esse número passa para 3 ou 4. Ou então, discretamente se contrai, como nas palavras que ele escolheu para me desejar um feliz ano novo no início de 2022. Frase dele: estou feliz em começar o ano com vocês. Então, o livro, e eu vou ser super breve, porque depois acho legal ouvir de vocês. O livro, ele cruza várias estradas, né, para usar uma metáfora importante dele, que é a estrada da minha vida familiar, a estrada da minha trajetória de classe, e nisso eu sou leitor da Annie Ernaux, do Didier Ribon, do Edouard Louis, mas também de outros autores mais velhos, James Baldwin, autores que tematizaram essa migração de classe, como a própria Annie Ernaux diz, né? Os trânsfugos de classe, os migrantes de classe. E tudo que isso implica em termos do nosso lugar no mundo, perdão, estou com uma tosse, nosso lugar no mundo, nosso uso das palavras, a forma como somos vistos e por aí vai. Eu acho que nós temos poucos livros ainda no Brasil
que tentam escancarar esse problema fundamental na dimensão pessoal de que nós somos uma das sociedades mais desiguais do planeta. Uma desigualdade que, é claro, complexa, que tem também suas dimensões de raça, suas dimensões regionais, suas dimensões de gênero e várias outras. Então, tematizar a questão de classe foi um dos temas que eu também, um pouco em diálogo com a minha formação como sociólogo, eu quis com esse livro, mas também falar um pouquinho sobre família, amor, cuidado e palavras. Como é que a gente usa as palavras, seja para nos afastar, seja para construir pontes. É isso, eu acho que mais legal agora é ouvir de vocês, né, Maria, Rita. Alguém que está aqui ouvindo a gente, aliás, queria super agradecer. A gente está com mais de 50 pessoas nesse horário. A gente sabe que é um horário pré-abertura, né, das livrarias. E eu estava dando consegui aqui, porque o Zoom é meio esquisito para ver as pessoas aqui. Eu não estava conseguindo ver todo mundo, estava olhando as livrarias. Tem gente de vários estados, de várias cidades. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Alguém leu o livro do Zé? Eu vi gente comentando aqui que está vendendo muito. O Eider, né, comentou que está vendendo muito. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Zé? Tem alguma curiosidade sobre o livro? Fazer algum comentário? Podem abrir o microfone também, gente. Acho que pode falar no chat, claro, mas podem abrir o microfone também. Bom dia a todos. Estão me escutando? Sim. Aqui é o Júnior, eu sou representante da Catavento aqui no Rio de Janeiro. E foi mandado para mim alguns livros autografados pelo Zé, e eu distribuí alguns livreiros, e o pessoal amou, tá, Zé? Isso aí é a Kiki, que tinha a livraria Timbre aqui no Shopping da Gávea, hoje é gestora da Livraria das Marés, né, lá em Paraty, da Flip. A Sabrina, da Livraria Favorita, lá de Três Rios, e outros, né? O pessoal amou o livro. E aproveitar e te agradecer, e também pelo meu recebido, né? Eu recebi um aqui, mas ainda não li, que é muito livro aqui que eu recebo, mas está aqui na fila, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz. Júnior faz o interior do Rio, as outras cidades do Rio que são super importantes da gente chegar também. Obrigada, Júnior, pelo seu trabalho. Na realidade, eu faço o Rio de Janeiro todo, né? O estado todo, capital, Zona Sul e todos os municípios do Rio. Onde tem livraria, a gente está. Isso aí. Eu queria perguntar uma coisa para o Zé, assim, um pouco. Como é que você se explica o gênero do seu livro? Porque muitas pessoas, quando eu visito as livrarias, às vezes me perguntam, né? Mas é um livro de ficção? É um livro de memórias? É um livro de biografias? Onde que eu deixo, né? Não sei, tem essa coisa de onde as pessoas guardam os livros da Annie Ernaux, por exemplo, na sessão, assim. Como que você se identifica, assim, né, com esse livro? Maria, Porque ele é sobre quando te tudo, né? Ele desculpa. É sobre tudo, né? Não, quando te pergunta isso, você fala para deixar na vitrine, porque resolve todos os problemas, né? Exatamente. Deixa É na um livro, mesa e resolve. exatamente, de destaque, claro, tô brincando. O livro é um livro que eu chamaria fundamentalmente de não ficção literária, né? O que eu quero dizer com não ficção literária? Quer dizer que a maioria da matéria com que eu trabalho no livro é uma matéria que vem de relatos e também de pesquisa, né? Então, ele tem ali uma relação direta com o mundo empírico, com a realidade, com a pesquisa e, principalmente, com as memórias do meu pai, né? Então, de certa forma, também tem um flerte aí com o gênero de memórias. Não as minhas memórias, mas as memórias do meu pai. Mas, assim, não ficção literária. O que quer dizer essa segunda parte aí de literária? Literária, sobretudo, porque, para construir o livro, eu utilizo recursos, né, muito comuns na ficção literária, né? Então, construção de personagens. Alguns dos amigos do meu pai que eu relato no livro são combinações de mais de um personagem, condensação de histórias muito longas em outras formas de expressão, eixo narrativo, então a estrutura do livro obedece um certo eixo narrativo. Então, uma série de outras considerações
que acho que são bem comuns na ficção, na literatura de ficção, na ficção literária, e que eu uso aqui. Eu acho que não tem, nesse sentido, não é tão diferente, não estou me comparando aqui, mas em termos de gênero, não é tão diferente do que autores como a Annie Ernaux tem trabalhado, ou um autor como o Knausgaard, ou o Edouard Louis, ou outros autores contemporâneos que estão trabalhando aí nessa fronteira, que eu acho uma fronteira muito legal de ocupar, entre a ficção e a não ficção, entre o ensaio e o romance, né? Eu gosto de estar nesse meio problemático. Eu sei que para os livreiros isso às vezes traz problemas. Eu entendo e agradeço a compreensão de vocês, mas é um pouquinho essa fronteira entre os dois. Então, eu diria, de forma ampla, não ficção literária, mas é um livro que pode, talvez, agradar pessoas que gostam de ler biografias, por exemplo, ou de pessoas que gostam de ler memórias, ou até, e aí me surpreende muito, porque eu escrevi esse livro um pouquinho também para testar outras formas de escrita que não a das ciências sociais, mas até gente que vem das ciências sociais. Então, estou recebendo muitas mensagens de colegas da antropologia, da sociologia, da história, que estão escrevendo resenhas, lendo o livro, e que leem também como parte dessa tradição. Então, eu acho que eu mais compliquei do que ajudei aqui, Maria, nessa Eu vou complicar resposta. só mais um pouquinho. Vou dar mais uma complicada, que é o seguinte: quando o livro começou a receber resenhas na imprensa e tal, a Folha chamou o livro de romance. E eu acho, a gente conversou sobre isso e tal, que talvez isso tenha a ver com a fluidez da leitura e o lugar, assim, os afetos que mobiliza, que também podem ser, em geral, a gente encontra em romances. Então, tem gente que entende esse livro como um romance também. A gente não está disputando isso porque, enfim, a gente entende que realmente é um livro fronteiriço, mas é só para dizer para vocês que também pessoas que vão à procura de bons romances podem e vão gostar muito desse livro. Só para terminar de complicar, desculpa. É isso. Então, realmente, é esse lugar. Mas eu acho assim, é um lugar muito legal da literatura contemporânea, né? Tem outros livros bacanas saindo no Brasil também, não só de autores estrangeiros, mas brasileiros mesmo. Então, voltando, né? Ouvindo os pais, os tios, os avós e pensando um pouco como é que as histórias deles reverberam nas nossas histórias, né? Eu acho que a gente está num momento também de reconstrução do país, se vocês me permitem, né? Reconstrução moral, reconstrução política, e revisitar o passado e as memórias, principalmente as memórias de pessoas que não escrevem livros, né? Como meu pai. Eu voltei de Jaú agora, eu sou de Jaú do interior, né? É uma cidade muito importante para o livro, e eu estava lendo o livro para o meu pai. Agora, toda vez que eu visito, eu leio capítulos para ele e para minha mãe. E está sendo muito um outro aprendizado, né? Porque ouvir deles as reações também está sendo uma forma de eu reler o livro e repensar aquilo que eu fiz também, e também o próprio ato de contar histórias, né? Que lugar é esse de contar histórias? Quem conta histórias? Então, é um pouco por aí, essa bagunça boa. Eu também acho o trabalho de história oral muito importante para a construção de identidade. Pena que a academia resista tanto, mas você sabe, Gustavo, eu fiz a fala de abertura do Congresso Brasileiro de História Oral aqui em São Paulo, me chamaram, né? E eu achei que, quer dizer, tudo bem, é um nicho que trabalha com isso, história oral, mas tem tanta coisa linda sendo produzida que eu só espero que isso, né, vá para outros cantos da academia também, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar nessa fertilização cruzada entre leituras mais acadêmicas, menos acadêmicas, ficcionais, não ficcionais. Acho que é aí que a gente faz coisa boa. José, eu tenho uma pergunta. Por favor, Gabriel. Eu queria muito saber como é que você juntou toda a sua perspectiva, toda a conversa, todas as suas memórias nessa construção do livro. Você dizendo, me deu essa curiosidade de saber como que você fez tudo isso de uma forma tão poética e aberta também a muitas interpretações. Você poderia me falar também, me explicar? Nem sei se eu sei responder a sua pergunta, Gabriel, mas é porque acho que foi tudo sendo construído num processo muito intenso e num momento muito intenso da vida, intenso em vários sentidos, né? Porque eu estava, de fato, acompanhando muito de perto o tratamento do meu pai, então o livro, as entrevistas todas com ele foram feitas no momento em que a gente sabia que ele tinha um diagnóstico de câncer de intestino, mas não sabia o quão grave era a situação, porque não dava para fazer ressonância magnética, não dava para fazer nenhum exame mais profundo, porque o Hospital do Câncer se transformou no Hospital Covid.
Então, eu acho que esse estado de suspensão, de dúvida, de angústia, marcou muito as conversas com ele, mas marcou também, acho que um sopro de vida pela palavra para o meu pai, né? As histórias, eu acho que os registros que eu tomei dele ali, né, são coisas que, para além do livro, eu vou guardar para sempre com muito carinho, porque eu acho que naquele momento ele estava, de fato, fazendo um testamento. Agora já se passaram 2 anos e meio desse processo, ele está mais cansado, a memória está mais fraca. Então, eu também acho que tem essas sortes da vida na adversidade, sabe, Gabriel? Então, assim, sem querer romantizar o sofrimento, mas eu acho que tem alguns momentos difíceis da vida em que tem várias formas de enfrentar. Eu, felizmente, naquele momento, eu tive a disposição e a coragem e a parceria do meu pai de enfrentar por meio da literatura. Primeiro por meio da escuta e depois por meio da escrita, né? Então foi tudo vindo num processo criativo que para mim foi tão intenso quanto o processo que eu estava vivendo familiar naquele momento, né? Então, mesmo essa escolha, por exemplo, de manter o registro de linguagem do meu pai, isso é uma parte importante, né? Essa diferenciação entre nós dois no texto, em itálico e texto normal, né? Ela também é uma diferenciação de registros linguísticos, de formas de falar e escrever a língua portuguesa, né? De oralidade e escrita. Isso só veio depois que eu ter feito todas as entrevistas, anotado um monte de coisa, olhado para as transcrições, e pensado, eu acho que é por aí que tem que ir, né? Acho que eu honro as histórias muito mais e faz mais sentido literário também, mantido o registro de fala do meu pai. Então foi tudo um pouco na experimentação, mas tentando ao máximo não me afastar da intensidade do momento. Legal, muito obrigado. Alguém perguntou aqui como a sexualidade entra no livro. Brian, não é uma temática fundamental deste livro, talvez seja de outros, né? Certamente o tema da masculinidade é muito importante no livro, né? Porque o livro também contrasta 2 dimensões da masculinidade, 2 experiências de masculinidade que eu exploro, né? Muito contrastantes. Uma é um homem que nasceu em 1943, no interior de São Paulo, numa profissão que é talvez o estereótipo do macho, que é o caminhoneiro, né? Um dos estereótipos do macho no Brasil, que é a profissão de caminhoneiro, é uma profissão muito masculina, apesar de que ultimamente a gente tem um crescimento do número de caminhoneiras, e um homem que viveu aquelas dimensões da sua masculinidade, entre puteiros, muita bebida, uma ética do trabalho muito forte, uma ética cristã das relações de gênero, tudo isso está no livro, que definitivamente não é a minha vivência, espero, né? Apesar dos reflexos ainda estarem presentes no mundo hoje, mas não é a forma como eu encaro a minha masculinidade, né? Então, assim, a tematização da masculinidade é importante no livro. Eu só vou avisá-los, gente, que eu vou ser extremamente deselegante. Daqui 5 minutos eu vou ter que ir, porque eu tenho que ir no dentista. Mas a gente tem 5 minutinhos E os aí. livrarias precisam abrir as livrarias. Ótimo, legal. Começar a abrir as livrarias, a gente está realmente já chegando no final mesmo. Eu não sei se o pessoal da Catavento quer falar mais alguma coisa ou perguntar mais alguma coisa. A gente combinou um sorteio de livros da Annie Ernaux. Eu sou meio inexperiente aqui, o pessoal da Catavento vai me ajudar, mas talvez a gente coloque a publicação no nosso grupinho lá de WhatsApp. Mas, enfim, não sei se a Rita quer falar, se o Zé quer fazer alguma consideração final e depois a Rita, e aí a gente já te libera, Zé. Vou fazer uma consideração final, sim. Então, assim, eu acho que é sempre um motivo para celebrar, sempre, né? Mas especialmente num momento em que a gente está, em que a cultura tem um papel tão fundamental para a gente pensar o que a gente pode ser como país, é sempre uma celebração quando a gente tem uma livraria nova, ou uma editora nova, ou um novo escritor, uma nova escritora, uma nova festa literária, uma livraria de rua, que faz eventos e movimenta a cultura. Então, o trabalho de vocês é absolutamente fundamental, e eu acho que é insuperável, né? Insuperável, eu acho que torço muito e tenho certeza de que, primeiro, o livro não vai desaparecer, e eu acho que as livrarias físicas tendem a crescer, porque é um lugar de encontro. Então, para vocês, eu só queria agradecer a todos vocês. Me coloco à disposição, se vocês quiserem mandar e-mail, eu vou escrever meu e-mail aqui.
para a gente papear, se tiverem dúvidas. Às vezes os leitores fazem boas perguntas que vocês querem passar para mim também, para o autor. Fiquem absolutamente à vontade e conheçam todo o catálogo da Fósforo, que é de um cuidado excepcional. E aqui eu tenho que agradecer a todos vocês, né? É um sonho trabalhar numa editora, né? Ter um livro publicado numa editora que tem um cuidado tão grande com os autores e com a palavra, e com a diagramação, e com o design, enfim. Agradeço a Fósforo também. E os leitores, né? Mais importante de tudo, o que é o destino final dos livros. Os escritores, as editoras e até os livreiros a gente é meio, né? O final é a leitura, que é o mais importante. Então, brigadão, gente. Foi um prazer estar aqui. Valeu, Zé. Obrigada, Zé. Pelo seu compromisso. Obrigado, Zé. Obrigadão. Obrigada mesmo, Zé. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu não vou falar mais nada, eu sou super fã do trabalho de livreiros, acho que, enfim, sou muito agradecida também pelo trabalho que vocês fazem, por todo mundo que faz os livros chegarem nas livrarias e pelo tempo de vocês para a gente ter essa conversa, mas, enfim, tudo que eu tinha para falar já falei, estou à disposição para a gente abrir novas conversas no futuro, mas muito obrigada, sempre uma alegria ter esse diálogo com vocês. Muito obrigada, Rita. Obrigada a todo mundo que participou. A gente vai continuar essa conversa nos e-mails que vocês passaram, no grupo de WhatsApp. A gente anotou todo mundo aqui que participou. A gente vai organizar certinho o sorteio dos livros da Annie Ernaux. E, além disso, também... Quer fazer agora, Claudinha? Mas só para deixar claro... Bora fazer então, que eu entendi que a gente ia fazer depois. Que vocês também podem pedir para a gente as cortesias, por favor, isso é uma coisa fundamental para a gente na editora. Quando a gente não tiver o livro, a gente pode conseguir um e-book, um código, um trechinho do livro, um PDF separadinho, uma coisinha de um trecho antecipado para vocês lerem. A gente dá um jeito de fazer vocês terem contato com o livro. Não importa onde vocês estiverem, a gente dá um jeito de fazer esse livro chegar para vocês, ou através da Catavento, ou direto. Então, podem pedir para a gente mesmo as cortesias que vocês têm, dos livros que vocês têm vontade de ler da Fósforo, tá bom? A gente organiza aqui numa lista, né, com um tempinho, e a gente manda para vocês a cortesia. Alguns a gente tenta mandar um pouco antes deles saírem, nem sempre a gente consegue, porque às vezes chega da gráfica na mesma semana do lançamento, mas o quanto antes a gente conseguir, a gente manda para vocês conhecerem um pouquinho do livro com antecedência. E a gente tem uma newsletter especial para livreiros, que a gente chama de Meteoro. A gente vai inscrever todos vocês nessa newsletter. Então, nessa newsletter vai trecho de livro, vai resenha, vai o release do livro, os metadados, as capas, todas as informações que vocês precisam de forma detalhada, apesar de tudo já estar nos metadados, tá bom? Gente, obrigada pela participação de vocês. A Catavento está promovendo esses treinamentos constantemente. A gente começou esse mês, para o próximo mês a gente vai fazer mais treinamentos. A gente está se organizando para ser um pouco mais fácil para vocês participarem, né, com um link só, com um Simpla só, que aí fica mais fácil, vocês não precisam ficar se inscrevendo toda hora. E no mês que vem vai ter até um happy hour aqui na Catavento, estão todos convidados, a gente passa mais informações em breve, Fósforo também está super convidado. Obrigada, gente, foi um prazer, até a próxima. Gente, muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Estamos à disposição. Tchau. Até. Tchau.